Meu amigo e minha amiga, é isso mesmo que você está vendo. Eu vou reagir a Regis Tadeu, uma coisa que eu jamais imaginei que aconteceria, não por causa dele, nem por minha causa, mas porque nichos tão distantes, o que uma coisa tem a ver com a outra, mas é isso, não apenas o reagir, mas já estou dando spoiler, vou concordar, mas não sei antes de dizer olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, assim o YouTube percebe que você gosta de Bíblia, de teologia, afinal de contas, hoje tem Regis Tadeu, tem música, tem DC para BC, mas esse é um canal de Bíblia e de teologia. E se você gosta de Bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar. E deixando seu like, comentando, você vai ver mais vídeos desse tipo recomendados para você pelo YouTube. Outra coisa que eu queria dizer para você é para não se esquecer de dar uma passadinha aqui na descrição, porque se você gosta mesmo de Bíblia e de teologia, existe um roteiro, tem o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos, que é o valor do próximo livro que você compraria. Então, em vez de você, sei lá, chutar se o próximo livro vai ser bom ou não, se vai gastar uma grana, não. Dá uma passadinha na descrição, dá uma olhadinha no meu roteiro, tem uma sequência dos livros que você pode ler, e você vai gostar, eu tenho certeza. Se não gostar, dá para pedir o seu dinheiro de volta, então dá uma passadinha, eu tenho certeza que vai gostar. Tenho certeza absoluta. Mas vamos falar de DC para BC, com a ajuda do nosso querido, eterno jurado de Raul Gil. Vamos aplaudir Regis Tadeu. Vem para cá, Regis, vem para minha tela. Vem para minha tela contar para nós da sua sabedoria. Porque hoje é dia de rage solidário, o rage do Regis Tadeu, eu vou compartilhar do rage dele. Vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui, a gente vai reagir, mas vamos ver tudo que ele tem para falar, depois eu dou um bônus de rage do Regis Tadeu mais pro final. Vamos. A palavra está com você, Regis. Pouquíssimos. A gente se vê lá. Meu amigo e minha amiga, essa música, Descer para BC, BC, você sabe que é Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, desse tal de Breno e Mateus, é um exemplo completamente perturbador de como a indústria brasileira, cada vez mais, a indústria musical brasileira, né, cada vez mais prioriza a produção de conteúdo vazio com o único intuito de atingir um público massivo e estúpido ao mesmo tempo. E essa porcaria musical, cara, é um dos maiores reflexos também de como a indústria musical contemporânea se afunda cada vez mais em uma maré de ignorância fedorenta alarmante. A letra dessa porcaria é uma verdadeira carnificina linguística contra a língua portuguesa, pregnada de frases vergonhosas por sobre batidas que são mais do que horríveis, numa clara tentativa de criar um hit baseado na fórmula mais rasa e vulgar que eu já ouvi até hoje. É um troço tão pavoroso que faz a Ludmilla soar como se fosse a Aretha Franklin. Essa música é de uma baixeza tão grande que transforma em obras de Shakespeare qualquer canção popularesca que use gírias simplistas. Essa música é uma sucessão de palavras que parecem saídas da boca de um agroboy, sabe? Para criar uma falsa sensação de ostentação descolada, sabe? De esperteza sedutora, que, na verdade, exprime exatamente uma caricatura de uma geração que perdeu qualquer senso de autenticidade. E a música é puramente o reflexo de uma juventude desconectada de qualquer raiz cultural, tá? Que busca apenas diversão sem substância, em que o simples ato de usar o minúsculo cérebro dessa gente já é um tremendo incômodo para esses débeis que ouvem esse tipo de música. O videoclipe desse esterco musical aumenta ainda mais o abismo cultural. Assim, as cores berrantes e saturadas, os dançarinos ali fantasiados, sei lá do quê, e as próprias locações praianas, né? São escolhas
claramente pensadas para capturar a atenção de um público que é fissurado por ostentação e um público totalmente infantilizado e superficial. É como se a estética colorida fosse, na verdade, um convite para um consumo rápido e também para obrigar todo mundo a engolir sem mastigar um pacote de doces de plásticos coloridos. Aliás, é uma lição que muita gente aqui no Brasil aprendeu, sabe com quem, cara? Com o Coldplay. Claro! É absolutamente óbvio isso para quem tem pelo menos 5 neurônios em pleno funcionamento. É óbvio isso. A ideia do clipe, na verdade, ela é simples. A ideia é criar uma fantasia de brilho, uma fantasia de excessos, de cores, de tons, né? De uma maneira para fazer o espectador se distrair com o visual e com a superficialidade do conteúdo. Cada cena ali foi pensada para dar um choque visual, né? Mas com zero em termos de mérito artístico por trás daquilo tudo, cara. A sensação é de que o projeto inteiro ele foi feito para hipnotizar gente burralda com um espetáculo de cores vibrantes, movimentos repetitivos, né? Como se fosse uma criança pegando uma caixa de giz de cera e desenhando ali, sem qualquer noção de forma ou de conceito, apenas para atrair os olhares mais desatentos, né, de adultos igualmente infantilizados. Não. Eu vou parar por aí. Depois, se você quiser ver o vídeo inteiro, você vai lá no canal do Regis e assiste. Vou procurar deixar o link aqui na descrição ou qualquer coisa do gênero, mas, cara, aqui é um canal de teologia, né? Então, eu tenho que olhar tanto para a música DC para BC do Bruno e Matheus, quanto para a crítica que o Regis acabou de fazer, a partir de um viés teológico, senão não seria conteúdo para esse canal, tá? E tem algumas coisas aqui que são importantes que o Regis coloca. Alguns apontamentos que a gente vem fazendo nesse canal já há algum tempo, e coincidiu dele falar coisas que nós já temos falado, entendeu? Primeira coisa delas, cara, que eu quero apontar aqui, é a questão da infantilização. E de fato, cara, o sucesso desse tipo de canção, porque não é o sucesso de DC para BC, é DC para BC, mas uma série de canções que vem numa esteira antiga já na indústria cultural brasileira, na indústria da música brasileira, na indústria fonográfica brasileira, que faz com que a gente perca a vontade de desfrutar de uma música a sério, a vera, para valer. Pô, essa música é uma música que realmente conta, que realmente canta, que realmente encanta. Vou explicar onde eu estou querendo chegar. E o que isso tem a ver com teologia, tá? Uma das questões que fazem DC para BC ser o que é um pouco do lado do humor na música. E, cara, ter um pouco de humor na música e no videoclipe, recorrendo ao absurdo, problema nenhum. A questão é que parece haver uma cadeia não no sentido de prisão, mas de reação em cadeia, de sucessivos eventos. Parece haver uma cadeia de hits e músicas que recorrem ao humor como uma espécie de entrada em torpor para que você não reflita sobre aquilo que canta, sobre aquilo que pensa. E tudo isso conta com a infantilização do público. Então, hoje é DC para BC. Nós estamos em 24 para 25, mais ou menos uns 13, 15 anos atrás, era Parangolé, olha para frente, cintura, cabeça e o Tchubirabiron. E tudo bem. O problema é ser só isso. E o fato de ser só isso revela algo. Que eu quero dizer, existiram Mamonas Assassinas que recorria ao humor, ao mesmo passo que existia canção de verdade sendo composta em outros lados.
não tem problema. Embora o Mamonas ainda tivesse algum tipo de requinte no jeito de fazer humor, tá? Mas o que nós estamos assistindo é a extinção da canção. A extinção de algo como singelo, não precisa ser intelectual, tá? Mas a extinção da canção que canta e encanta. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5, 6 retas é fácil fazer um castelo. Tudo bem que a mensagem dessa música é bem sombria, se você chegar até o final, mas canções, cara, canções que cantam e encantam porque são bonitas, elas praticamente se extinguiram na cultura brasileira. E o Regis, ele aponta para mim, para o aparente motivo que leva isso a acontecer, que é a infantilização do adulto. É o adulto lidar com tudo de maneira infantil. E isso invade, inclusive, a música sacra, tá? O gospel, se você quiser, a música evangélica. A música evangélica se tornou infantil também. Eu bato nessa tecla da infantilização, principalmente por causa do recente surgimento de diversos ministérios de masculinidade, que apontam para a necessidade do surgimento de homens. E, de fato, a questão do homem está em escassez. Só que muitas vezes, nem sempre, tá? Mas muitas vezes esses ministérios eles erram o alvo quando eles imaginam que a ausência do homem se dá por causa de um apreço pelo feminino. Então a gente reforça o masculino para suprimir o feminino, porque está faltando o homem, porque o homem está, de alguma maneira, mais feminino. De alguma maneira tem menos testosterona. E não me parece ser esse o real inimigo, né, o real vilão. A gente está com ausência de homem porque a gente está com excesso de bebezão, excesso de criança, excesso de gente infantil. O homem adulto, ele tem espaço para humor, mas ele tem espaço para mais do que isso. E certamente deve ser mais do que isso. O homem adulto, diante das durezas da vida, da profundidade e complexidade dos problemas que se apresentam porque ele cresceu, porque ele é adulto, ele ganha em capacidade de análise, ele ganha em reflexão, ele ganha em profundidade, inclusive daquilo que ele escuta e daquilo que ele repercute, daquilo que ressoa no coração dele. Então, você vai ter canções que sim, falam de amor, você vai ter outras canções que falam a respeito do estado do mundo e por que ele é do jeito que é. E isso é canção, toca lá dentro. Me vem à cabeça agora, me vem à mente agora, outra música que é ainda simples e um tanto singela, pelo menos toca pela realidade que abarca. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Cara, isso é canção. Você pode não gostar, mas é canção. Te leva a algum tipo de pensamento, de reflexão. Carcará lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. O carcará, quando ele vê a roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada. O sertanejo, ele tá olhando o carcará, mas isso é metáfora para a vida, tá? Quão dura é a sobrevivência no sertão para que você tenha que ser tal qual o carcará, com a coragem e a perspicácia, para conseguir sobreviver. Isso é lidar com a dureza da vida com profundidade, recorrendo à metáfora. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto, isso é crescer. E a extinção da canção na cultura pop brasileira me leva a crer que a gente infantiliza tudo. E me parece o caso, inclusive, com a música sacra em grande medida, com a música gospel em grande medida. O tal do worship, embora tenha algumas canções, e algumas canções bonitas, isso é verdade, é difícil você ser ruim usando a matéria-prima do texto bíblico, né? Usando Jesus como matéria-prima, é difícil ser ruim. Mas muitas vezes o worship consegue, não só o worship, diga-se. Mas porque se infantiliza tudo.
é sentar no colo do papaizinho. Cara, que adulto que você é. O problema é tratar as coisas como bebê, como criança. E a gente está embarcando nessa jogada. Me parece que uma parte dessa infantilização se dá porque, ao nos depararmos com a profundidade da vida e os problemas da vida e a dureza de ser adulto, a gente prefere o torpor. A gente prefere a abstração alucinógena. A gente prefere, cara, a gente prefere o Tilenol, a Novalgina, o analgésico. Eu quero esquecer a dor. E para esquecer a dor, eu vou descer para BC, tendo a condição para isso ou não. E eu vou botar o volume no talo e eu vou buscar o prazer imediato. Aquilo que a gente discutiu num vídeo recente no React do Brino, dos diferentes estilos de vida que Aristóteles e Tomás de Aquino apontam para a gente. Tem um primeiro jeito de viver, que é um primeiro jeito de viver simplesmente pelo prazer, que leva o nosso cancioneiro sacro e secular a cantar o desfrute deste momento. E aí é por isso que no secular você vai ter a ostentação, e o DC para BC traz isso, e na música evangélica, dita gospel, porque eu também tenho muita dificuldade em chamar essa música evangélica que a gente tem hoje de gospel, porque me parece ofender os Negro Spirituals e o próprio gospel americano, mas a gente observa tanto na música secular quanto na música sacra essa vontade do desfrute, do desfrutar, do hedonismo do tempo atual. Você pode achar que a ostentação está só na música secular, isso não é verdade. Quando a gente começa a cantar que a gente vai estar no palco e quem viu a gente sofrer agora vai estar aplaudindo porque a gente está no palco, é a mesma coisa, mudou a metáfora. Mas ainda é um plano de recompensa imediata sem lidar com o problema real das coisas, com a dureza desse mundo, que nos leva eventualmente a humor. Veja, humor na música não é uma coisa de agora. O brasileiro sempre soube fazer isso muito bem. A Dona Irã Barbosa, errando o português de propósito, fazia isso com maestria, né? Então, de tanto levar a frechada do teu oiá, meu coração até parece, sabe o quê? Tauba de tiro ao Álvaro. Quer dizer, também é um humor um tanto singelo, mas não tem problema ter humor na música. Ter só humor revela o quê? Uma fuga da realidade. E aí você vai para canção sacra, e no lugar de nós termos o evangelho encontrando a realidade e encarando-a, e frente a frente, com intrepidez, declarando a derrota da dura realidade, porque ali o evangelho traz verdadeira transformação, é esse tipo de coisa que nós deveríamos estar cantando. O que nós temos é uma nova busca de torpor. Eu quero estar no colinho do papai. Eu quero abraçar, 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 abraçar como um mantra. É a infantilidade. Então, isso que o Regis trouxe de DC para BC, infelizmente, é algo que a gente vê também no nosso ambiente de igreja, por causa de motivos similares, porque se o que falta é repertório, no caso da cultura brasileira de maneira geral, e o que falta é o estímulo intelectual, quando se faz uma crítica mais geral do ponto de vista de cultura, e de fato acho que o Regis tem um ponto aqui, pode soar um tanto elitista, talvez seja um tanto elitista, mas tem um ponto de realidade nisso que o Regis está tratando. No caso nosso da igreja, falta conhecimento bíblico e reflexão teológica, falta entender o que o evangelho é de fato, falta olhar para o texto bíblico e saber contar a história do texto bíblico de uma maneira que tenha anexo e de uma maneira que nos leve a ter uma boa notícia nos lábios que permeie também as nossas canções.
Fato é que existem muitas canções no mundo evangélico com letras extraordinárias. Elas só não são o mainstream, o principal, os grandes hits. Elas são os hits dentro de determinados nichos e microcosmos. Por último, eu queria tratar de uma expressão que o Regis usou aqui, chamada fantasia de excessos. Essa fantasia de excessos do videoclipe, ela é uma fantasia que leva o cara a sair dessa realidade, mas não apenas. Não apenas. Leva o cara a suspender o juízo sobre a estética. Por isso eu não gosto de chamar esse tipo de coisa de estética. Ah, tem uma estética de igreja da parede preta. E aqui eu não estou fazendo uma crítica direta a igrejas de parede preta, mas tem uma estética de igreja da parede preta. Tem uma estética de Coldplay. Não tem estética nenhuma. Por que não tem estética nenhuma? Porque não tem juízo sobre aquilo que é belo ou não. Você reproduz uma determinada coisa que funcionou financeiramente, ou em termos de juntar gente, no caso de igrejas, e você repete isso. Isso não é estética, isso é cosmética. O que é a cosmética? A cosmética é o seguinte: daqui para fora eu mexo naquilo que é externo e copio, faço uma mimesis de algo que parece belo, fico parecido com todo mundo, e com todo mundo que aparentemente tem mais, certo? Então eu monto uma cosmética. Estética não é, porque a crítica da faculdade de julgar foi suspensa numa fantasia de excessos. De maneira que você pergunta para a pessoa: por que fumaças, luzes, parede preta, música nesse tom? E geralmente o que se tem não é estética, em outras palavras, um repertório conceitual, no caso evangélico, um repertório conceitual teológico, que entende como a liturgia deve funcionar de acordo com aquilo que agrada a Deus, e, portanto, age-se de uma determinada maneira, visando um determinado fim a partir desses conceitos. Não, o que tem é funcionalidade a partir daquilo que pragmaticamente foi definido. Em outras palavras, o que está ordenando o jeito de fazer as coisas não é uma discussão a respeito daquilo que realmente é belo. Isso seria estética. É uma discussão a respeito daquilo que realmente é belo. Não. O que norteia o jeito que a gente está fazendo as coisas é uma discussão que norteia aquilo que funciona do ponto de vista do consumo. Do consumo. E se isso é grave e gera um empobrecimento brutal na cultura de maneira geral, calcula o que isso faz com o ambiente que pretensamente deveria ser, em primeiro lugar, teologicamente bem pensado, para que haja um conceito que leve as pessoas a desenvolver espiritualidade. Descer para BC é um tapa na cara, não só de quem está indo descer para BC para viver uma vida de luxúria. É um tapa na cara da igreja também, tá? Esse era o meu recado para hoje. Dá uma passadinha na descrição, porque na descrição você vai ter elementos para se aprofundar, para lidar com a realidade com profundidade, com leitura. Esse é o propósito desse canal. Discordou? Deixa nos comentários, não tem problema nenhum. Só seja educado. Tem uns caras ultimamente que eu vou te falar, viu? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.